Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, antes de tudo, eu preciso dizer uma coisa. Eu nunca fui muito de falar. Sempre fui homem de pouca conversa, de olhar para o chão enquanto os outros tagarelam. Meu pai dizia que eu tinha nascido quieto e que ia morrer quieto também. Talvez ele tivesse razão. Mas depois que a Maria se foi... depois que ela se foi, a casa ficou grande demais. E o silêncio. O silêncio ficou pesado demais. Pesado como pedra no peito. Tem histórias, porém, que não deixam a gente guardar só pra gente. Tem coisas que a gente vive e que ficam martelando na cabeça dia e noite até que não dá mais. Até que ou você conta ou você enlouquece. E essa história aqui, ainda me faz tremer por dentro. Ainda me acorda de madrugada, suando frio, com o coração batendo descompassado. Meu nome é Antônio Barreto. Tenho 58 anos e sou fazendeiro desde que me entendo por gente. Nasci nessa terra, cresci cavalgando esses pastos. Aprendi a arar, a plantar, a colher, a lidar com bicho e com gente, que às vezes é mais difícil que bicho. A fazenda é minha vida, sempre foi. Mas depois que perdi a Maria, tudo mudou. Não mudou o trabalho, não mudou a rotina, mudou, sei lá, mudou o gosto das coisas. Acordo todo dia às 5 da manhã. Não porque preciso, acordo porque o corpo já não sabe mais dormir direito. A cama ficou grande demais. 3 anos já. 3 anos desde que ela fechou os olhos naquele quarto de hospital, com a minha mão apertando a dela, e nunca mais abriu. Parece que foi ontem, parece que faz uma vida inteira. A casa range quando ando descalço pelo corredor de manhã cedo. Madeira velha, memória de quando construímos tudo isso com as próprias mãos, eu e ela, recém-casados, cheios de planos e esperança. Cheiro de café velho fica impregnado nas paredes, porque sempre faço demais. Esqueço que não tem mais ninguém para dividir. Um bule inteiro para mim sozinho. Depois de um tempo, o café fica amargo, requentado, mas eu tomo assim mesmo. Parece que o amargo combina. A mesa da cozinha tem só um prato agora. Uma xícara, um garfo, as fotos da Maria. Bem, essas eu tento não olhar por muito tempo. Tem uma na sala, perto do sofá, onde ela sorri com aquele jeito dela, meio sem jeito, mas feliz. Dói. Dói de um jeito que não passa. Não importa quanto tempo passe. Tem dias que eu chego perto, quase a encostar o dedo no vidro da moldura e sinto vontade de pedir desculpa por tanta coisa, por ter trabalhado demais, por ter ficado quieto demais, por não ter dito eu te amo todo dia que deveria, por ter achado que sempre ia ter tempo. Mas tempo é uma mentira, sabe? A gente acha que tem, mas não tem. Naquela manhã, a manhã que mudou tudo, eu tinha acordado com o canto das cigarras anunciando calor pesado. O céu estava limpo, sem uma nuvem, daquele azul forte que dói nos olhos. Chão rachado, vento seco, cheiro de mato quente subindo da terra. Tomei meu café requentado em pé, olhando pela janela da cozinha. Ventania, meu cavalo branco, estava no pasto perto da casa, balançando a cauda para espantar as moscas. Bom cavalo. Companheiro de tantos anos que já entende meu humor só de olhar. Decidi que ia dar uma volta nos pastos mais afastados, coisa que faço quando a cabeça pesa demais, quando as lembranças ficam muito barulhentas dentro do silêncio. Sela o cavalo, pega a estrada de terra, deixa o vento bater no rosto e finge que tá tudo bem. Finge, porque não tá. Passei a mão no pelo do Ventania, senti o calor do corpo dele, o cheiro forte de cavalo suado. Montei devagar, as costas já não são as mesmas, e saí pelo portão da frente sem olhar para trás. Eu só queria silêncio, só queria esquecer por algumas horas. Mas o destino nunca pergunta nada pra gente. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue.
Capítulo 2. O Círculo dos Búfalos. Lá pelas 10 e pouco da manhã, o sol já estava alto demais. Daqueles que queima a nuca, que faz a poeira da estrada subir fina e branca, grudando na pele, entrando nos olhos. O calor era daqueles que sufoca, que faz o ar tremer na linha do horizonte. Eu vinha cavalgando devagar, sem pressa, deixando o ventania escolher o passo. A estrada de terra cortava os pastos como uma cicatriz vermelha. De vez em quando passava um ou outro bezerro longe, pastando quieto. O resto era só capim seco, cerca velha, e o barulho abafado dos cascos na terra dura. Minha cabeça estava longe, pensando na Maria. Sempre pensando na Maria. Naquela última madrugada no hospital, quando ela abriu os olhos pela última vez e tentou sorrir. Tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. Eu segurei a mão dela, fria, magra demais, e disse que estava tudo bem, que ela podia descansar, que eu ia ficar bem. Menti como nunca menti na vida, e ela sabia. Vi nos olhos dela que ela sabia. Mas fechou os olhos mesmo assim e foi embora. E me deixou aqui com esse buraco no peito que não fecha nunca. Foi aí que eu vi. De longe, parecia um tumor escuro no meio da paisagem. Umas sombras grandes, imóveis, diferentes de tudo que devia estar ali. No começo, achei que fossem pedras ou bois descansando debaixo de alguma sombra invisível. Mas não tinha sombra. O sol batia direto. E aquelas formas estavam organizadas demais para ser acaso. O ventania ergueu as orelhas. Parou sozinho, sem eu puxar as rédeas. Senti o corpo dele ficar tenso debaixo de mim, os músculos endurecendo. Cavalo sabe quando tem algo errado, sabe antes da gente. Senti o arrepio subir pelas costas, frio, apesar do calor. Calma, velho. Murmurei, passando a mão no pescoço dele. Calma. Mas eu mesmo não estava calmo. Aproximei mais uns metros. Devagar. O coração começando a bater mais rápido. Eram búfalos. Uns 6. Talvez 7. Enormes. Pretos. Parados. Formando um círculo perfeito. Búfalos não fazem isso. Não ficam parados em círculo no meio do nada, debaixo de sol quente. Sem razão. Eles pastam, eles andam, eles procuram água, mas aquilo ali era diferente. Tinha algo de errado, algo de muito errado. Puxei as rédeas e desci do cavalo. As pernas tremiam um pouco, não sei se de medo ou de pressentimento. Amarrei o ventania numa cerca próxima e comecei a caminhar em direção aos búfalos. Cada passo levantava uma nuvenzinha de poeira. O barulho das minhas botas na terra seca parecia alto demais. Alto como tiro. Os búfalos viraram a cabeça na minha direção. Todos ao mesmo tempo, olhos grandes, escuros, fixos em mim, mas não avançaram, não bufaram, não se mexeram, só olharam. E foi aí que eu vi, no centro do círculo, no chão, uma jovem, caída, deitada de lado, o vestido claro, quase branco, mas sujo de terra e poeira, espalhado em volta dela como um lençol. O cabelo escuro caído no rosto. O corpo mole, imóvel, inconsciente, sozinha, protegida por búfalos como se fosse um deles. Meu coração falhou um segundo, literalmente parou. E depois voltou, acelerado, batendo tão forte que senti na garganta. Nunca vi aquilo na vida, nunca ouvi falar. Búfalos são animais territoriais, às vezes violentos, desconfiados. Eles não protegem gente, não formam círculo em volta de estranhos. Mas ali estavam, como sentinelas, como guardiões. Dei mais um passo. O búfalo maior, um macho imenso com chifres largos, bufou baixo. Não foi ameaça, foi aviso. Tipo, cuidado com o que você vai fazer. Calma, grandão, falei, a voz saindo mais fina que eu queria. Calma, eu só quero ajudar. Será que eles entendem? Será que sentem intenção? Não sei, mas dei mais um passo e mais outro.
O círculo não se fechou. Pelo contrário, eles abriram espaço, devagar, como se soubessem exatamente o que eu ia fazer. Cheguei perto da moça e ajoelhei na terra quente. A poeira grudou no joelho da calça. O sol batia forte nas costas. O suor descia pela testa. Ei, moça! Chamei baixo, quase sussurrando. Você me escuta? Nada. Estendi a mão com medo de tocar, com medo de machucar, com medo de estar sonhando. Encostei nos ombros dela de leve. Quente, quente demais. Febre, febre alta. Virei ela de costas com cuidado. O rosto apareceu por inteiro, jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos no máximo. Pele pálida, quase translúcida. Lábios rachados, olheiras fundas, suor na testa. Ela estava morrendo. Desidratação, insolação, abandono. Senti um nó na garganta, aquele nó apertado, dolorido, que vem antes do choro. A mesma sensação que tive no dia que a Maria desmaiou pela primeira vez, antes do diagnóstico, antes de tudo desabar. Moça, acorda, por favor, pedi, a voz embargada. Ela não respondeu, mas a respiração estava lá, fraca, rápida demais, irregular. Olhei em volta. Nada, ninguém, só a estrada vazia, o pasto infinito e os búfalos me encarando em silêncio. Como ela foi parar ali? Quem deixou ela ali? Por quê? Então a cabeça dela tombou para o meu lado. Os lábios se mexeram. Um fio de voz saiu, tão baixo que quase não ouvi. Por favor, não me devolve para ele. As palavras cortaram meu peito ao meio. Ele, alguém que ela tinha medo, alguém de quem ela fugiu. Ninguém vai te fazer mal, prometi, segurando a mão dela. Eu prometo. E prometi firme, mais firme do que prometia qualquer coisa há anos. Peguei ela no colo, leve demais, frágil demais, como se fosse desmanchar nos meus braços. A cabeça dela pendeu para o lado, apoiando no meu ombro. Senti o calor da febre através da camisa. Virei para ir embora e parei. Os búfalos continuavam ali, parados, me olhando. O macho maior deu um passo à frente, só um, e bufou de novo. Mas dessa vez pareceu diferente. Pareceu despedida. Pareceu cuida dela. Eu sei que parece loucura, eu sei, mas foi o que senti. Fiz que sim com a cabeça, sei lá por quê, e caminhei de volta para o Ventania com a moça nos braços. Montar com ela foi difícil, quase caí, quase deixei ela cair, mas consegui. Ajeitei ela na frente, apoiada em mim, e puxei as rédeas com dificuldade. Os búfalos nos seguiram por alguns metros, depois pararam. Ficaram parados no meio da estrada, como estátuas pretas contra o céu azul, até a poeira esconder tudo. E foi aí que a coisa começou a complicar de verdade. Fim do capítulo 2. Quer que eu continue com o capítulo 3? Continue capítulo 3. A tempestade. A estrada virou um corredor de aflição. Não tem outro jeito de descrever. Cada metro que o Ventania andava parecia uma eternidade. O sol batendo sem piedade. O calor subindo do chão em ondas grossas que distorciam tudo. E a moça queimando nos meus braços. Febre alta, altíssima. Ela tremia mesmo com aquele calor infernal. Tremia e murmurava coisas que eu não entendia. Palavras soltas. Nomes que não reconheci. Pedidos de desculpa. Súplicas. Aguenta, moça, murmurei, tentando mantê-la firme enquanto o cavalo balançava. Aguenta mais um pouco. Mas aguardar o quê? Eu estava a quilômetros da fazenda, quilômetros da cidade, no meio do nada, com uma moça desmaiada nos braços, sem água, sem sombra, sem ajuda. Puxei o celular do bolso com dificuldade, tentando não derrubar ela. A tela acendeu, sem sinal, claro. Naquela região, sinal de telefone é luxo, às vezes pega. Na maioria das vezes, não. Guardei o aparelho de volta e respirei fundo. Calma, Antônio, pensa.
A fazenda ficava longe demais, mas tinha um posto de saúde na vila de São Benedito, uns 15 quilômetros dali. Se eu cortasse caminho pelo pasto velho, dava para chegar em 1 hora. Talvez menos, só tinha um problema. O pasto velho passava por um trecho alagado, e nessa época do ano, com as chuvas dos últimos meses, aquilo virava um lamaçal, perigoso, instável, mas não tinha escolha. Cutuquei o Ventania para ele acelerar o passo. Ele obedeceu, mas sentia resistência. Cavalo cansado, peso dobrado nas costas, calor demais. Só mais um pouco, velho, pedi, passando a mão no pescoço suado dele. Só mais um pouco. A moça gemeu baixinho. A cabeça tombou mais pro meu peito. Senti a respiração dela no meu braço. Quente, rápida, irregular. Não me devolve. Ela murmurou de novo, os olhos ainda fechados. Por favor, ele vai me matar. As palavras saíram arrastadas, embaralhadas, mas eu ouvi cada uma. Ele vai me matar. Quem? Quem era ele? Marido? Namorado? Pai? Patrão? Não importava. O medo na voz dela, aquilo eu conhecia. Aquilo era real. Ninguém vai te machucar. Repeti, a voz mais firme dessa vez. Eu não vou deixar, não sei se ela me ouviu, mas eu precisava dizer, precisava prometer, nem que fosse só para mim mesmo. O céu começou a mudar. Foi rápido, rápido demais. Nuvens grossas, escuras, pesadas, começaram a se formar no horizonte. Vento forte veio do nada, levantando poeira, dobrando o capim, fazendo o Ventania recuar um passo. Merda, temporal. Daqueles que chegam sem avisar, que transformam estrada em rio, que derrubam árvores, cerca, tudo. O primeiro trovão estourou longe, grave, profundo. Senti o chão vibrar. Não, não agora. Sussurrei, mais para mim que para qualquer um, mas o céu não estava nem aí para o que eu queria. A segunda nuvem de trovão veio mais perto, mais alto. O vento aumentou. Folhas secas e galhos pequenos começaram a voar. O Ventania relinchou, nervoso, sacudindo a cabeça. Calma, calma, gritei, puxando as rédeas com força. Mas eu mesmo não estava calmo. O coração batia descompassado, suor frio misturado com o suor do calor. A moça pesando cada vez mais nos braços. Ou era impressão minha, do cansaço, do medo. Tentei acelerar. Cutuquei o cavalo de novo. Ele obedeceu, mas a respiração dele já estava pesada, ofegante. A chuva começou. Não foi chuva, foi dilúvio. Caiu tudo de uma vez. Pesada, grossa, fria. Como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. Em segundos, eu estava encharcado. A roupa grudou no corpo. A água escorria pelo rosto, entrando nos olhos, na boca. O vestido da moça ficou colado nela, transparente, revelando os ossos salientes, a magreza doentia. O vento uivava, galhos quebravam. O barulho era ensurdecedor. Ventania, vai! Gritei, mas mal consegui ouvir minha própria voz. A estrada virou lama em questão de minutos. O cavalo escorregava. As patas afundavam. Cada passo era uma luta. E então eu vi um raio caindo a menos de 50 metros. A luz cegou. O barulho explodiu. O chão tremeu. O Ventania empinou. Relinchou alto, assustado, perdendo o equilíbrio. Eu segurei a moça com força, apertando ela contra o peito, tentando não cair. O cavalo desceu as patas da frente de novo, patinando na lama, quase caindo de lado. Calma! Calma! Berrei, puxando as rédeas com desespero. Outro trovão, outro raio, mais perto ainda. A chuva caía tão forte que quase não dava para enxergar. Tudo era cinza. Água, vento, barulho. Meu corpo tremia, não de frio, de medo. Medo de cair, de machucar ela, de perder ela ali, no meio daquele inferno, de perder alguém de novo. De novo. Não! Gritei pro céu, pro nada, para Deus, para quem quisesse ouvir. Não dessa vez! E então, como um milagre, ou talvez só sorte, eu vi um paiol velho, abandonado.
Na beira da estrada, quase escondido atrás de uma cerca caída. Telhado de zinco, paredes de madeira podre, porta pendurada em uma dobradiça só. Mas era abrigo, era chance. Puxei o ventania com toda a força que ainda tinha. Ele resistiu, cansado, assustado, mas obedeceu. Descemos da estrada, atravessamos a cerca quebrada e chegamos até a porta do paiol. Desmontei como pude, quase caí. As pernas bambas, os braços doendo de segurar a moça por tanto tempo. Empurrei a porta velha. Ela rangeu alto e cedeu, abrindo para dentro. Escuro, cheiro de mofo, cheiro de madeira velha e abandono. Entrei, pisei em algo mole, provavelmente esterco de rato ou morcego, mas não liguei. Deitei a moça no chão com cuidado. O corpo dela caiu mole, sem força, sem reação. Colei o ouvido no peito dela. Batida fraca, mas batia, ainda batia. A chuva martelava no telhado de zinco como tambor enlouquecido. Pingava em alguns lugares. O vento entrava pelos buracos nas paredes, assobiando. Sentei no chão ao lado dela, a respiração falhando, o corpo tremendo inteiro. E foi aí que eu comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o enterro da Maria. Porque tive medo de verdade, medo de falhar de novo. Fim do capítulo 3. Quer que eu continue com o capítulo 4? Continue. Capítulo 4. A vigília. Fiquei ali sentado no chão de terra batida, tremendo, com a respiração falhando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A chuva continuava, forte, violenta. O barulho no telhado de zinco era tão alto que parecia que o mundo ia desabar. Pingava em 3, 4 lugares diferentes. Poças se formavam no chão. O vento entrava pelos buracos nas paredes, assobiando fino, trazendo o cheiro de chuva misturado com mofo e abandono. Passei a mão no rosto. Água, suor, lágrima, tudo misturado. Me levantei com dificuldade, as pernas bambas, as costas doendo. Tinha que agir. Não dava para ficar ali parado, chorando feito criança. A moça continuava no chão, molhada, tremendo. O vestido encharcado colado no corpo magro demais. Os lábios roxos, a pele branca como papel. Tirei minha camisa xadrez, a única peça de roupa seca que ainda tinha por baixo da jaqueta molhada, e coloquei sobre ela. Não ia resolver muita coisa, mas era melhor que nada. Olhei em volta. O paiol era pequeno. Devia ter uns 4 metros de largura por 5 de comprimento. Tinha resto de feno velho num canto, ferramentas enferrujadas penduradas na parede, uma lata de tinta velha, pedaços de madeira empilhados, uma corda grossa cheia de mofo. E no fundo, graças a Deus, algumas caixas de madeira velha. Arrastei 3 delas para perto da moça. Montei uma espécie de tablado improvisado para tirar ela do chão molhado. Peguei o feno, fedendo, mas seco, e espalhei por cima. Não era cama, mas era melhor que terra fria. Levantei ela com cuidado e deitei ali. O corpo dela parecia não pesar nada. Ossos, só ossos e pele. Cobri ela com minha camisa de novo e fiquei ali, ajoelhado ao lado, sem saber o que fazer. Ela tremia, tremia muito. A febre continuava alta, altíssima. Sentia a testa dela, queimando. Precisava baixar aquela febre, urgente. Mas como? Olhei para o lado de fora. A chuva caía como parede de água. Não dava para sair. Não dava para ir buscar ajuda. Não dava para fazer nada além de esperar. Esperar e rezar. Peguei minha jaqueta molhada, torci a água e usei ela como pano. Molhei num dos pingos que caíam do teto e comecei a passar na testa da moça, na nuca, nos pulsos. Água fria. Era o único recurso que eu tinha. "Aguenta, moça", murmurei, passando o pano gelado no rosto pálido dela. "Aguenta só mais um pouco. A chuva vai passar. Eu vou te levar para o hospital. Só aguenta." Ela não respondeu. Os lábios se mexeram, mas nenhum som saiu. Continuei passando o pano. De novo, de novo, de novo.
As horas passaram devagar, muito devagar, a chuva não dava trégua, caía sem parar, sem piedade. O céu lá fora estava escuro como noite, mesmo sendo meio-dia. Trovões explodiam de vez em quando, fazendo as paredes velhas do paiol tremerem. Eu fiquei ali, sentado no chão de terra, molhado, cansado, vigiando como vigiei a Maria naqueles últimos dias no hospital. E a lembrança veio. Veio forte, veio dolorida. Eu estava sentado numa cadeira de plástico dura ao lado da cama dela. A luz branca do hospital machucava os olhos. Cheiro de álcool e remédio impregnado em tudo. Barulho de máquina apitando no quarto ao lado. A Maria estava dormindo. Ou inconsciente. Não sei. Os médicos falavam termos que eu não entendia. Metástase, paliativo, sedação. Eu só sabia que ela estava indo embora e eu não podia fazer nada, nada. Segurei a mão dela, fria, magra, cheia de hematoma das agulhas, e fiquei ali. Horas, dias, não sei quanto tempo. Ela acordou uma vez, abriu os olhos, me olhou, tentou sorrir. Tonho. A voz saiu fraca, quase inaudível. Você vai ficar bem? Eu menti. Disse que sim, disse que ia ficar bem. Que ela podia descansar, que estava tudo certo. Mas não estava, e ela sabia. Vi nos olhos dela que ela sabia, mas fechou os olhos mesmo assim, e nunca mais abriu. Não! A voz da moça me arrancou da lembrança. Ela tinha acordado, ou meio acordado, os olhos abertos, mas vidrados, perdidos, olhando para algum lugar que não existia. Não, por favor, eu não quero... murmurou, a voz embargada, cheia de medo. Ei, calma, falei, segurando o braço dela com cuidado. Tá tudo bem, você tá segura. Mas ela não me via. Tava vendo outra coisa, outra pessoa. Ele vai me bater de novo. Chorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Ele sempre bate. Eu não aguento mais. O peito apertou. Bater. De novo. Sempre. Ninguém vai te bater. Prometi, a voz firme. Ninguém vai encostar a mão em você. Eu tô aqui. Ela piscou, devagar, como se estivesse tentando focar. E então me viu. Realmente me viu. O senhor, sussurrou, confusa. Quem é o senhor? Meu nome é Antônio, respondi baixo. Eu te achei na estrada, com os búfalos. Você estava desmaiada. Ela franziu a testa, tentando lembrar. Búfalos? Repetiu, a voz fraca. É, uns 7. Formaram um círculo em volta de você, te protegendo. Lágrimas novas escorreram. Eles me acharam, murmurou. Eu estava correndo, caí, e eles vieram, ficaram perto de mim. Eu pensei que ia morrer ali. Você não morreu, falei, tentando parecer calmo. E não vai morrer. Eu vou te levar para o hospital assim que a chuva passar. Ela balançou a cabeça, desesperada. Não, não pode. Ele vai me achar lá. Ele sempre me acha. Quem? Perguntei. Quem é ele? Ela fechou os olhos. O corpo inteiro tremeu. Meu marido, sussurrou a voz quebrada. Meu marido, ele não me deixa ir embora. Ele diz que eu sou dele, que se eu fugir ele me mata. A voz dela sumiu. Engasgou no choro. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que subiu de repente. Marido. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de covarde bate numa mulher? Ameaça? Prende? Ele não vai te achar. Falei, a voz mais dura do que eu queria. Eu não vou deixar. Ela abriu os olhos de novo. Me olhou com uma mistura de desespero e esperança. O senhor não conhece ele? Ele é perigoso. E eu sou teimoso, respondi, quase sorrindo. Muito teimoso. E quando eu prometo alguma coisa, eu cumpro. Ela ficou me olhando por um tempo longo, como se estivesse tentando decidir se podia confiar. E então ela chorou. Chorou de verdade, soluços altos, doloridos, daqueles que vêm de muito fundo. Eu deixei que chorasse, porque às vezes choro é a única coisa que a gente pode fazer.
Fiquei ali ao lado dela, passando o pano molhado na testa quente, esperando a tempestade passar. Lá fora e dentro dela. Fim do capítulo 4. Quer que eu continue com o capítulo 5? Continue. Capítulo 5. Memórias e feridas. A chuva passou no finzinho da tarde. Não parou de uma vez. Foi aos poucos, diminuindo, afinando, até virar só um respingo leve no telhado. O vento também acalmou. O céu começou a clarear, aquele tom alaranjado de fim de tempestade. A moça tinha adormecido de novo, ou desmaiado. Não sei bem, mas a respiração estava mais calma, mais regular. A febre tinha baixado um pouco, ainda alta, mas não tão assustadora quanto antes. Eu continuava ali, sentado no chão de terra ao lado dela. As costas doíam, o corpo todo doía, molhado, cansado, com fome, com sede, mas não importava. Olhei para ela, para o rosto magro, machucado. Tinha uma marca roxa na maçã do rosto esquerdo, quase escondida pelo cabelo. Outra no pescoço e no pulso. Vi quando ajeitei o braço dela. Marcas de dedos, roxas, velhas, novas, umas sobre as outras. Marcas de quem segurou com força, de quem apertou, de quem machucou. Senti o estômago revirar. Quantas vezes ela apanhou, quantas vezes gritou por ajuda e ninguém ouviu, quantas vezes tentou fugir e não conseguiu. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando não pensar demais, tentando não deixar a raiva tomar conta. Mas era difícil, porque eu conhecia a dor, conhecia a perda, conhecia o que era sentir que não dá para salvar alguém. A Maria nunca apanhou. Não. Nosso casamento não foi assim. Foi bom. Foi feliz na maior parte do tempo. Mas teve dor, teve silêncio, teve coisas não ditas. Eu era jovem quando casei com ela. 23 anos, cheio de planos, cheio de energia. Queria fazer a fazenda crescer, queria ser alguém, queria provar, para mim mesmo, para o meu pai, para o mundo, que eu era capaz. E fui. A fazenda cresceu. Comprei mais terra, mais gado, construí cercas novas, galpões, currais. Acordava antes do sol e dormia depois da lua. Trabalhava até os ossos doerem, até as mãos sangrarem, até não sobrar nada dentro de mim. E a Maria ficava sozinha, na casa grande, vazia, esperando. Sempre esperando. Ela nunca reclamou, não era do tipo, sorria quando eu chegava. Esquentava a janta, perguntava como foi o dia. Mas eu via nos olhos dela, via a solidão, via o cansaço, via o pedido silencioso. Fica comigo, Tonho, só um pouco. Mas eu não ficava, sempre tinha algo para fazer, sempre tinha alguma urgência, sempre tinha uma desculpa. E o tempo passou. Anos passaram. E quando finalmente parei, quando finalmente olhei para ela de verdade, era tarde demais. O câncer já estava lá, escondido, crescendo, matando ela por dentro enquanto eu estava lá fora, cuidando de cerca e de boi. Ela me chamou uma tarde, voz calma, tranquila demais. Tonho, preciso te contar uma coisa. Eu estava consertando a porteira do curral, suado, sujo, impaciente. Fala, Maria. Fui no médico hoje. Parei. Algo no tom de voz dela me fez parar. E? Ela respirou fundo. Eles acharam um caroço no seio. Vão precisar fazer uns exames. O martelo caiu da minha mão. Os exames confirmaram câncer, agressivo, avançado, tratamento, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, tudo. E eu fiquei do lado dela. Claro que fiquei. Larguei tudo, fazenda, gado, tudo. Fiquei ali, naquele quarto de hospital, segurando a mão dela enquanto o veneno entrava nas veias, matando as células ruins e as boas junto. Vi ela definhar, vi o cabelo cair, vi a pele ficar amarela. Vi a força ir embora e não podia fazer nada, só segurar a mão e pedir desculpa, desculpa por não ter ficado mais, por não ter ouvido mais, por não ter amado mais, ou melhor, por não ter mostrado mais. Ela sorria, sempre sorria, e dizia: "Não foi sua culpa, Tonho, mas era, eu sabia que era."
A moça mexeu ao meu lado, gemeu baixinho, abriu os olhos devagar. Quanto tempo eu dormi? Perguntou a voz rouca. Algumas horas, respondi, voltando ao presente. A chuva passou. A gente precisa ir agora. Você precisa de um médico. Ela tentou sentar, quase caiu. Segurei o braço dela. Calma, devagar. Eu tô tonta. Febre, desidratação. Você tá fraca demais. Ela olhou para mim, pro paiol, para a situação toda. O senhor ficou aqui o tempo todo? Fiquei. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Boa pergunta. Porque comecei, mas a voz falhou. Respirei fundo. Porque eu sei o que é perder alguém. E eu não vou passar por isso de novo. Não, se eu puder evitar. Ela ficou me olhando, os olhos cheios de água. Eu não sei nem seu nome, sussurrou. Antônio Barreto. Eu sou Laura. Ela disse baixinho. Laura Mendes. Prazer, Laura. Ela quase sorriu. Quase. Prazer, acho. Ajudei ela a levantar. Devagar. Passo por passo. Ela tremia. As pernas mal sustentavam o peso do corpo. Consegue andar? Acho que sim. Vou te levar no cavalo. A cidade não está longe daqui. Meia hora, no máximo. Ela parou. E se ele estiver me procurando? Então a gente chama a polícia. Eles não vão fazer nada. A voz dela quebrou. Já tentei antes. Ele tem amigos lá. Eles sempre acham um jeito de... Laura, cortei, segurando os ombros dela com firmeza. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Entendeu? Ninguém. Ela me olhou nos olhos, procurando mentira, procurando dúvida. Não achou. Tá, sussurrou. Eu confio no Senhor. Não sei porquê, mas aquelas palavras pesaram como promessa, como responsabilidade, como segunda chance. Saímos do paiol. O Ventania estava ali, molhado, cansado, mas em pé. Bom cavalo, fiel. O céu estava limpo agora. Sol baixo, alaranjado, bonito. Ajudei Laura a montar. Subi atrás, puxei as rédeas e começamos a cavalgada. Rumo à cidade, rumo ao hospital, rumo ao que viesse. Fim do capítulo 5. Quer que eu continue com o capítulo 6? Continue. Capítulo 6. A virada decisiva. A estrada estava um lamaçal. A chuva tinha transformado tudo. Poças enormes, buracos cheios d'água, trechos inteiros da terra batida tinham virado barro mole, escorregadio, traiçoeiro. O Ventania ia devagar, cuidadoso, cada passo medido, testando o chão antes de apoiar o peso, cavalo inteligente. Sabia que um tropeço ali podia ser fatal. Laura ia na minha frente, apoiada em mim. O corpo dela tremia de vez em quando, febre ainda, cansaço, medo. Eu segurava as rédeas com uma mão e com a outra mantinha ela firme. O sol estava baixo agora, avermelhado, jogando sombras longas pelo pasto molhado. Bonito. Mas eu não estava com cabeça para apreciar paisagem. Só queria chegar logo, levar ela para o hospital, entregar nas mãos de quem sabia cuidar direito. E então... eu vi, lá na frente, na curva da estrada, uma caminhonete, parada, atravessada, bloqueando o caminho. O coração disparou. Laura! Chamei baixinho. Ela levantou a cabeça meio tonta, olhou para frente e congelou. O corpo dela enrijeceu inteiro. A respiração parou. Senti o pânico tomar conta antes mesmo dela falar. É ele! Sussurrou, a voz sumindo. É ele! Meu Deus, é ele! A porta da caminhonete se abriu. Um homem desceu, alto, forte, barrigudo, camisa de botão aberta no peito, boné sujo, cara de quem bebia demais e dormia pouco, e nos olhos tinha raiva, raiva pura. Laura, ele gritou, a voz grossa, pesada. Sua vagabunda, desce daí agora! Ela tremeu nos meus braços. Tremeu como folha. Não, não, ele vai me matar, chorou baixinho. Ele vai me matar. Não vai.
Falei firme. Eu não vou deixar. Puxei as rédeas. Parei o Ventania a uns 10 metros da caminhonete. O homem deu uns passos para frente, cambaleando um pouco, bêbado, ou quase. Eu tô falando com você! Berrou de novo, apontando o dedo para Laura. Desce daí e vem aqui agora, antes que eu perca a paciência. Ela não vai, respondi. Voz calma, mas firme. Ele parou, me olhou, como se tivesse percebido minha presença só agora. Quem é você, velho? Perguntou, estreitando os olhos. Alguém que tá levando ela pro hospital. Hospital? Ele deu uma risada rouca, sem humor. Ela não precisa de hospital. Ela precisa de uma surra, isso sim, para aprender a não fugir de casa. Laura chorou mais alto. Escondeu o rosto no meu braço. Por favor, me tira daqui, por favor. O homem deu mais um passo. A mão foi pro cinto. E eu vi a faca presa no cinto, cabo de madeira. Lâmina larga, o sangue gelou nas veias. Olha aqui, velho. Ele disse a voz baixa agora. Perigosa. Essa mulher é minha esposa, e eu vim buscar ela. Então você vai fazer um favor para você mesmo e vai descer daí e deixar ela comigo. Entendeu? Não, respondi. Ele piscou, como se não tivesse entendido. O quê? Eu disse não. Ela não vai com você. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você tá me desafiando, seu velho filho da... Não tô desafiando ninguém, cortei ainda calmo. Só tô dizendo que ela não vai com você. Olha pra ela, tá cheia de marca, cheia de roxo. Você bateu nela. Quantas vezes? Isso não é da sua conta. Virou minha conta quando eu achei ela desmaiada no meio da estrada, morrendo de febre, com medo de voltar pra casa. Ele cerrou os punhos. A respiração pesada, raivosa. Ela é minha mulher. Eu faço o que eu quero com ela. Ela não é propriedade, respondi, a voz mais dura agora. Ela é gente. E gente não se bate, gente não se prende, gente não se ameaça. Cala a boca, ele gritou, dando mais um passo. A mão foi na faca. Cala a boca e entrega ela para mim agora, antes que você o quê? Perguntei, olhando direto nos olhos dele. Vai me esfaquear na frente dela? Vai matar um homem que só tá tentando ajudar? Ele hesitou. Vi a dúvida nos olhos dele. A raiva lutando com o medo. Medo de consequência, medo de testemunha, medo de prisão. Ela vai voltar comigo, disse, mas a voz saiu menos firme agora. Não vai, repeti. E se você tentar impedir a gente de ir embora, eu vou direto na delegacia e vou contar tudo. As marcas, as ameaças, tudo. Ninguém vai acreditar em você. Talvez, mas vão acreditar nela. Vão ver as marcas, vão ouvir a história e você vai ter que explicar muita coisa. O silêncio caiu pesado. Ele ficou parado ali, respirando fundo, a mão ainda na faca, os olhos injetados de raiva e álcool. Laura tremia nos meus braços, chorava baixinho, mas não disse nada. Última chance, velho, ele rosnou. Entrega ela. Não, ele puxou a faca. O Ventania recuou, relinchou nervoso. Eu segurei firme, firme nas rédeas, firme na Laura e firme na decisão. Não ia entregar ela, nem que custasse minha vida. Vem aqui, então! Ele berrou avançando. E então, um som de motor. Vindo de trás, um carro, velho, barulhento, apareceu na curva levantando poeira. O homem parou, olhou para trás. A faca ainda na mão. O carro parou ao nosso lado. A janela desceu. Era o seu Mané, o dono do mercadinho da vila, conhecido meu, gente boa. Antônio? Ele chamou confuso. O que está acontecendo aqui? Esse homem, respondi apontando, está tentando levar essa moça à força. Ela é a esposa dele e ele bate nela. Seu Mané olhou para o homem, para a faca, para a situação toda. É mesmo? Perguntou, a voz séria. Não é nada disso, o homem berrou. Ela é minha mulher
Ele tá tentando roubar ela de mim. Com faca na mão? Seu Mané arqueou a sobrancelha. Que tipo de marido precisa de faca para buscar a esposa? O homem ficou vermelho de novo. Isso não é da sua... É sim, seu Mané cortou. Eu conheço o Antônio há mais de 20 anos e sei que ele não faria nada errado. Então, ou você guarda essa faca e sai do caminho, ou eu vou ter que ligar para a polícia. Ele puxou o celular. O homem olhou. Para mim, para o seu Mané, para Laura. Respirou fundo. Cuspi no chão. Isso não acabou, rosnou guardando a faca. Subiu na caminhonete, ligou o motor, deu ré e foi embora, levantando poeira, buzinando, gritando palavrões pela janela. Mas foi embora. Respirei fundo, o corpo inteiro tremendo, suor frio escorrendo pelas costas. Obrigado, Mané, disse, a voz falhando. De nada, Antônio. Ele olhou para Laura. A moça tá bem? Precisa de hospital. Sobe no carro. Eu levo vocês. É mais rápido. Desci do cavalo com Laura nos braços. Seu Mané abriu a porta de trás. Deitei ela ali, com cuidado. Amarrei o ventania na traseira do carro. Subi na frente e fomos. Rumo ao hospital. Rumo à segurança. Rumo ao fim desse pesadelo. Ou pelo menos, eu esperava que fosse o fim. Fim do capítulo 6. Quer que eu continue com o capítulo 7? Continue capítulo 7. A travessia final. O hospital de São Benedito não era grande coisa. Prédio pequeno, de 2 andares, pintura descascada, cheiro forte de desinfetante misturado com algo que eu nunca conseguia identificar. Mas tinha médico, tinha enfermeira, tinha remédio. E era o que importava. Seu Mané estacionou na frente da emergência. Buzinou 2 vezes. A porta se abriu e uma enfermeira apareceu, jovem, de uniforme azul claro. O que houve? Perguntou, se aproximando. Moça desmaiada. Respondi, abrindo a porta de trás. Febre alta. Desidratação. Precisa de ajuda urgente. Ela olhou para Laura. O rosto pálido, os olhos fechados, o corpo mole. Traz para dentro, rápido. Peguei Laura no colo de novo. Mais leve ainda do que antes, como se tivesse perdido peso nas últimas horas. Segui a enfermeira para dentro. O corredor era estreito, luz branca forte no teto, chão de cimento frio, macas encostadas nas paredes. Ali! A enfermeira apontou para uma sala pequena. Deita ela aqui. Deitei Laura na maca. O corpo dela afundou no colchão fino. Ela gemeu baixinho, mas não acordou. A enfermeira começou a trabalhar. Rápida, eficiente, pegou a pressão, mediu a temperatura, colocou um termômetro digital na testa. 40 graus. Ela murmurou preocupada. Tá muito alta. Quanto tempo ela tá assim? Desde hoje de manhã. Achei ela desmaiada no pasto. A enfermeira olhou para mim, depois para Laura. Viu as marcas, os roxos, as cicatrizes velhas. Não disse nada, mas vi nos olhos dela que entendeu. Vou chamar o doutor, disse, saindo rápido. Fiquei ali, parado, olhando para Laura, a respiração dela subindo e descendo, fraca, mas constante, ainda viva, ainda lutando. Você conseguiu, murmurei, passando a mão na testa quente dela. Você conseguiu fugir e eu vou fazer de tudo para que você não precise voltar. A porta se abriu. Um homem entrou, baixo, de óculos, cabelo grisalho. O Dr. Cardoso. Conhecia ele de vista. Tinha tratado a Maria algumas vezes, antes de descobrir que precisava de médico maior, de cidade maior. Antônio. Ele cumprimentou sério. O que aconteceu? Contei. Tudo. Os búfalos, a tempestade, o paiol, o marido na estrada. Ele ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Ela precisa ficar internada, disse no fim. Desidratação severa, subnutrição, possível infecção. Vou pedir exames. Faça o que for preciso. Ele assentiu. Começou a examinar Laura. Levantou o braço dela, viu os roxos, tocou de leve. Ela gemeu, mesmo dormindo.
Fraturas antigas, ele murmurou, mal curadas. Olhou para mim. Esse marido, ele é de onde? Não sei, ela não disse. Mas ele estava atrás dela, na estrada. Tentou levar ela à força. E você impediu? Impedi. Ele ficou me olhando por um tempo, como se estivesse medindo. Sabe que ele pode voltar, né? Sei. Sabe que pode ser perigoso? Sei disso também. E mesmo assim, cortei, firme. Eu não vou deixar ela voltar para ele. Não depois do que vi, não depois do que ela passou. Ele respirou fundo. Tá certo, Antônio. Vou fazer o possível aqui, mas... Ele hesitou. Acho melhor você avisar a polícia, oficialmente, para ter registro, caso ele apareça de novo. Vou fazer isso. A enfermeira voltou com um soro. Começou a preparar. Enfiou a agulha no braço de Laura com cuidado. O líquido começou a pingar. Ela vai melhorar, o doutor disse, mas vai levar uns dias. Precisa de repouso, alimentação, segurança. Ela pode ficar na minha casa, falei antes mesmo de pensar direito. Ele me olhou, surpreso. Sua casa? Tenho quarto sobrando. E acho que ela precisa de um lugar onde se sinta segura. Longe dele. O doutor ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza disso, Antônio? Não é pouca responsabilidade. Eu sei, respondi. Mas eu preciso fazer isso. Preciso ajudar. Não consegui. A voz falhou. Não consegui ajudar a Maria quando ela precisou. Talvez essa seja a minha chance de fazer diferente. Ele colocou a mão no meu ombro. Apertou de leve. Você é um bom homem, Antônio. Não respondi. Porque não me sentia bom. Me sentia culpado. Tarde demais para Maria, mas não tarde demais para Laura. Fiquei no hospital até escurecer, sentado numa cadeira de plástico duro no corredor, olhando o movimento, gente entrando, gente saindo, choro de criança, conversa baixa. Seu Mané tinha ido embora, disse que precisava abrir o mercado cedo no outro dia, mas antes me deu um abraço apertado e disse: "Você fez a coisa certa, Antônio, a coisa certa." Fiquei pensando nisso, a coisa certa. Será ou era só desespero? Tentativa de consertar o passado? De salvar alguém que eu não consegui salvar antes? Não sei. Talvez um pouco de tudo. A enfermeira apareceu no corredor. "Senhor Antônio." Levantei rápido. Ela acordou. "Tá pedindo para falar com o senhor." Segui ela até a sala. Laura estava sentada na maca agora, o soro ainda pingando, o rosto menos pálido, os olhos abertos, vermelhos de tanto chorar. "Antônio." Ela sussurrou quando me viu. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. "Como você tá?" "Melhor, acho." Ela olhou para o soro, para os remédios na mesinha ao lado. "O médico disse que eu quase morri, mas não morreu." Ela me olhou. Lágrimas novas nos olhos. "Por sua causa." "Não." Balancei a cabeça. "Por sua causa. Você que teve coragem de fugir, você que aguentou. Eu só estava no lugar certo. No lugar certo." Ela repetiu, quase sorrindo. "Ou talvez Deus tenha te colocado lá." Não soube o que dizer, não sou muito de religião, mas talvez ela tivesse razão. "Laura." Comecei hesitante. "O médico disse que você vai precisar ficar uns dias, descansando. E depois você vai precisar de um lugar para ficar. E eu queria oferecer minha casa, se você quiser. Sem compromisso, só até você se organizar." Ela ficou me olhando, boca entreaberta, olhos arregalados. O senhor faria isso? Por mim?" "Faria. Mas por quê? O senhor nem me conhece." "Porque..." Respirei fundo. "Porque todo mundo merece uma segunda chance. E por quê? Porque eu não pude dar isso para Maria. Mas posso dar para você." Laura chorou. Chorou alto, sem segurar. E entre soluços, sussurrou: "Obrigada, obrigada." Fiquei ali, segurando a mão dela, deixando que chorasse. E pela primeira vez em 3 anos, pela primeira vez desde que a Maria se foi,
Eu senti algo diferente no peito. Não era felicidade, mas também não era só dor. Era esperança, pequena, frágil, mas viva. Fim do capítulo 7. Quer que eu continue com o capítulo 8, o último? Continue. Capítulo 8, recomeço. Laura ficou internada por 4 dias. 4 dias de soro, remédio, exame, descanso. O Dr. Cardoso cuidou dela com atenção. Tratou a desidratação, a infecção que começava a se espalhar, a subnutrição. Aos poucos a cor voltou para o rosto dela. A febre baixou. A força começou a retornar. Eu ia lá todo dia. De manhã e de tarde. Levava fruta, suco. Às vezes, um pedaço de bolo que a dona Cida, minha vizinha, insistia em fazer. Sentava na cadeira ao lado da cama e ficava ali, conversando, ouvindo, só fazendo companhia. Laura contava aos poucos, devagar, como quem tira espinho fincado fundo. Contou que tinha casado nova. 17 anos, achando que o marido ia cuidar dela, que ia ser diferente, que ia ser amor. Mas não foi. Foi prisão. Ele não deixava ela sair sozinha, não deixava ela trabalhar, não deixava ela ter amigos. Controlava tudo, roupa, comida, palavras. E quando ela tentava reagir, ele batia. No começo era só um empurrão, um grito, depois virou tapa, soco, pontapé. Ela tentou fugir 3 vezes. Nas 3, ele achou, trouxe de volta e bateu mais forte ainda. Eu achei, ela disse, a voz falhando, eu achei que ia morrer lá, que ia morrer nas mãos dele, sem ninguém saber, sem ninguém se importar. Mas você fugiu de novo, falei, pela 4ª vez. E dessa vez, deu certo. Ela assentiu, limpou as lágrimas. Dessa vez, eu esperei ele dormir. Ele tinha bebido muito, muito mesmo. E eu saí pela janela dos fundos, desci o morro, atravessei o pasto, corri até não aguentar mais. E então eu caí. E os búfalos? Ela parou, a voz sumindo. Os búfalos vieram, ficaram perto de mim como se soubessem que eu precisava. Eles sabiam, falei, firme. Bicho sente essas coisas. Ela me olhou, olhos cheios de gratidão e algo mais, algo que eu não conseguia nomear. O senhor também sentiu, né? Por isso me ajudou. Não respondi na hora. Fiquei pensando, será que senti? Ou será que só vi nela uma chance de fazer diferente, de não deixar alguém morrer sozinho de novo? Acho que sim, disse no fim. Acho que senti. No 5º dia, o Dr. Cardoso deu alta. Ela ainda tá fraca, ele me disse sério. Vai precisar de cuidado, alimentação regrada, descanso e... hesitou. Acompanhamento psicológico. O que ela passou não é coisa que se esquece fácil. Vou cuidar, prometi. Sei que vai. Ele me entregou uma receita. Esses remédios aqui, 3 vezes ao dia. E se ela piorar, se tiver febre de novo, qualquer coisa, me liga. Pode deixar. Ele apertou minha mão, forte. Você está fazendo uma coisa boa, Antônio. Uma coisa muito boa. Levei Laura para casa naquela tarde. O Ventania estava descansado, bem alimentado. Dona Cida tinha cuidado dele enquanto eu ficava no hospital. Boa vizinha, coração grande. Laura montou na frente, eu atrás. Igual naquele primeiro dia, mas diferente. Porque dessa vez ela não estava desmaiada. Não estava fugindo de temporal. Não estava morrendo. Estava viva. Estava começando de novo. A estrada estava seca agora. Sol alto. Céu limpo. Cheiro de mato quente. Cigarras cantando alto. É longe? Ela perguntou baixinho. Uns 20 minutos. E a casa? É grande? Grande demais para um homem só. Respondi. Mas do tamanho certo para 2 pessoas. Ela não disse nada, mas senti o corpo dela relaxar um pouco. Chegamos no fim da tarde. A casa apareceu no alto do morro. Velha, de madeira, telhado vermelho, varanda na frente, cerca branca ao redor, pasto verde se espalhando até onde a vista alcançava.
É bonita, Laura disse, surpresa. Era mais bonita quando a Maria estava viva, respondi sem pensar. Maria? Minha esposa. Faleceu há 3 anos. Sinto muito. Eu também. Parei o ventania na frente da casa. Desmontei. Ajudei Laura a descer. Ela pisou no chão com cuidado, como se testando, como se não acreditasse que estava ali. Vem, chamei. Deixa eu te mostrar. Entramos. A casa cheirava a vazio, a solidão, mas também a café, a madeira velha, a história. Mostrei a sala, a cozinha, o quarto que seria dela, pequeno, simples, mas limpo, cama arrumada, janela dando para o pasto. É mesmo para mim? Ela perguntou, tocando a colcha com cuidado. É, enquanto você precisar. Ela se virou para mim, olhos cheios de lágrimas de novo. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Cortei. Só viva. Só seja feliz. Isso já é mais do que suficiente. Os dias foram passando. Devagar, mas passando. Laura foi se acostumando. Acordava cedo. Ajudava na cozinha. Insistia em lavar roupa, arrumar a casa, fazer as coisas. Mesmo eu dizendo que não precisava. Eu preciso me sentir útil. Ela dizia, preciso fazer alguma coisa, senão eu enlouqueço. Eu entendia, trabalhar ajuda, ocupar a mente ajuda, esquecer a dor ajuda. Ela começou a engordar, pouco, mas o rosto foi ficando mais cheio, os olhos mais brilhantes, o sorriso mais fácil. E a casa começou a mudar também, não fisicamente, mas no clima, no ar. Tinha vida de novo, tinha conversa. Tinha riso, tinha movimento, tinha alguém dizendo bom dia quando eu acordava, tinha alguém perguntando como foi o dia quando eu voltava, tinha alguém ali e fazia diferença, fazia toda a diferença. 1 mês depois, Laura estava na varanda quando cheguei do pasto, sentada na cadeira de balanço velha, a mesma que a Maria sentava, olhando para o horizonte, para o sol se pondo. Posso sentar? Perguntei. Claro. Sentei ao lado dela. Ficamos ali, em silêncio, só olhando. Antônio. Ela começou depois de um tempo. Eu preciso te contar uma coisa. O coração apertou. Será que ela ia embora? Será que tinha decidido seguir o caminho sozinha? Fala. Eu dei entrada no divórcio. O advogado da cidade me ajudou. Disse que com as provas, com os registros do hospital, vai ser fácil e... Ela respirou fundo. E eu vou pedir medida protetiva, para ele não poder chegar perto de mim. Isso é bom, falei aliviado. Muito bom. É, mas... Ela me olhou. Eu queria saber se eu ainda posso ficar aqui, pelo menos até eu conseguir me estabilizar. Arrumar um emprego, um lugar meu. Laura, falei virando para ela, você pode ficar o tempo que precisar. Não tem prazo, não tem pressão. Aqui é sua casa também agora. Ela sorriu, e foi um sorriso bonito, verdadeiro. Obrigada, sussurrou. De nada. Ficamos mais um tempo ali, vendo o sol sumir atrás do morro, pintando o céu de laranja, rosa, roxo. Sabe o que é engraçado? Ela disse baixinho. O quê? Eu passei tanto tempo presa, tanto tempo com medo. E agora eu tô livre, de verdade. E é estranho. Bom, mas estranho. Vai acostumar, falei. Com o tempo vai acostumar. Espero que sim. Hoje já faz 6 meses. 6 meses desde aquele dia no pasto. Desde os búfalos, desde a tempestade. Laura tá trabalhando agora, na padaria da vila. Acorda cedo, volta no fim da tarde, cansada, mas feliz. Junta dinheiro, faz planos. E eu tô diferente também. A casa não é mais tão silenciosa. A mesa tem 2 pratos de novo. O café não fica requentado. E as fotos da Maria, eu olho para elas agora. Sem dor. Ou melhor, com dor. Mas uma dor que cabe, que não sufoca mais. Eu converso com ela às vezes. De noite, antes de dormir, conto para ela sobre a Laura, sobre o que aconteceu,
sobre como eu tentei fazer diferente dessa vez. E eu acho que ela entenderia. Acho que ela aprovaria. Naquela manhã, há 6 meses atrás, eu só queria silêncio. Só queria esquecer. Mas o destino tinha outros planos. Me colocou naquela estrada, naquele momento, naquele lugar exato, para encontrar uma moça desmaiada, protegida por búfalos, precisando de ajuda, precisando de alguém que não desistisse dela. E eu não desisti, porque eu sei o que é perder alguém, e não ia passar por isso de novo, não se eu pudesse evitar. Tem dias que eu volto àquele lugar, no pasto, onde achei ela. E os búfalos ainda estão lá, sempre estão. Eu paro, olho para eles, e eles olham para mim, e eu juro que o búfalo grande, aquele mesmo que bufou para mim naquele dia, ele faz que sim com a cabeça, como se dissesse, cuidou bem dela. Talvez seja loucura, talvez seja só impressão, mas eu acredito, porque tem coisas que a gente não explica, tem encontros que não são acaso, tem vidas que se cruzam por um motivo, e às vezes Deus fala com a gente sem usar palavras. Só coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para fazer o que precisa ser feito. E eu fiz. Fiz o que a Maria teria feito. Fiz o que qualquer um deveria fazer. Ajudei, acolhi, protegi e no fim, quem foi salvo fui eu também. Porque Laura não trouxe só vida para casa. Ela trouxe esperança e me ensinou que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para fazer diferente. Nunca é tarde demais para viver de novo.